Den Text zu dieser Stunde, den Anfangstext, finden wir in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 14. O texto bíblico para este sermão de hoje encontramos em 1 de João, capítulo 2, e aí o versículo 14. 1. Johannes 2, Vers 14. Primeira epístola de João, aí no seu capítulo 2 e no versículo 14. Ich lese. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennet den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösewicht überwunden. Primeira epístola de João 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ein Vater und sein kleiner Sohn gingen einmal im Wald spazieren. Pai e filho foram passear um certo dia numa floresta. Dabei fanden sie einen großen Stein, der am Wegesrand lag. E ambos encontraram uma pedra enorme que estava assim ao meio do caminho. Der Junge wollte seine Kräfte testen und versuchte den Stein zu schieben. E o rapaz, ele gostava de testar a sua força e estava a tentar ali a empurrar a pedra. Drückte sich dagegen mit seiner ganzen Kraft. E ali estava a usar toda a sua força para empurrar aquela pedra. Aber der Stein bewegte sich nicht. Mas a pedra não estava a sair do lugar. Probierte es von einer anderen Seite. E agora ele está a tentar a empurrar de um outro lado. Aber ohne Erfolg. Mas também sem sucesso. Schließlich gab entmutigt auf und wollte weitergehen. E no fim, então, ele desistiu e queria prosseguir o seu caminho. Der Vater hatte ihn dabei ruhig beobachtet. E o pai ali só a observá-lo. Und sagte zu ihm: E depois teve a falar com seu filho. Hast du alles getan, was du konntest, den Stein zu bewegen? Tu fizeste tudo o que era possível para poder mover a pedra do lugar? Ja, war die Antwort. E o filho respondeu com sim. Aber nein, sagte der Vater. Mas o pai estava a dizer, não, tu não tentaste tudo. Du hast nicht alles getan. Não fizeste tudo. Schau her. Du hast mich nicht darum gebeten, dir zu helfen. Olha, tu não me pediste para te ajudar. Johannes schreibt, ich habe euch jungen Menschen geschrieben, weil ihr stark seid. E aqui o João está a dizer na sua epístola, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Ihr jungen Menschen e sind vocês heute jovens, weniger. mesmo se vocês são poucos hoje, Seid ihr stark? vocês são fortes. Wie stark seid ihr denn? Quão forte é que vocês são? Wie sieht ein starker Mann aus? Como é que é um homem quando ele é forte? Como é a sua figura? Wie würdest du ihn beschreiben? Como é que tu o descreverias? Ihr junge Schwestern, E as nossas irmãs aqui jovens was também. versteht ihr unter einem starken jungen Mann? Qual é a compreensão vossa de um homem forte? In meinem Land, wo ich herkomme, Do país de onde eu venho, eu não, ele, bedeutet stark sein Folgendes. significa ser forte a seguinte coisa. Ein muskulöser Körper, Ou seja, a pessoa tem um corpo musculoso, viel Geld haben, tem muito dinheiro, Reichtum und so weiter. ou seja, riqueza e etc, etc. Und wenn so ein Typ mit seinem BMW vorbeifährt,
E quando um agora está a passar com sua BMW, sagen die Leute, wow, ist der stark. então as pessoas falam, oh, este aí é forte. Seht ihr, das ist die irdische Perspektive, Estão a ver esta perspectiva do mundo. von der ich euch schon einmal erzählt habe. E eu já estive a falar sobre isto convosco também, numa outra oportunidade. Aus irdischer Sicht sehen starke und mächtige Menschen Menschen, die etwas vorzeigen können. Da perspectiva terrenal, as pessoas fortes são aquelas que têm algo para mostrar. Das heißt, Entschuldigung, ja, Menschen, die etwas vorzeigen, die etwas besitzen und große Bewunderung erregen. Pessoas que têm algo para mostrar, que possuem alguma coisa, estas sim, estas são reconhecidas. Aber Gott denkt nicht so. Mas Deus pensa de outra maneira. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. sondern so weit der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Onde é que está aqui outra vez? Jesaja 55, 8 und 9. E assim como o céu é tão alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Está escrito em Isaías, obrigado, 55, 8 e 9. Wie sollen wir denn Gottes Gedanken verstehen? Como é que nós conseguimos compreender aquilo que Deus está a pensar? Wir müssen in unserem Denken aufsteigen, Nós temos que elevar também a nossa maneira de pensar. nicht mehr irdisch denken. E não mais pensar como uma pessoa terrenal. Das heißt, aus einer irdischen Perspektive denken, Ou seja, não mais pensar de uma perspectiva terrenal. sondern wie Gott denken. Mas temos que pensar como Deus pensa. Aber wie sieht Gott einen starken Menschen? E como é que Deus vê uma pessoa forte? Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark. A vós jovens, eu vos escrevi, porque vós sois fortes. Und er fügt hinzu, E aqui ele ainda acrescenta, und ihr habt den Bösewicht überwunden. e vós tendes vencido o maligno. Aus Gottes Sicht bedeutet stark sein, den Bösewicht zu überwinden. Numa perspectiva divina, significa também uma pessoa forte, é a pessoa que tem vencido o maligno. Wenn du also Satan besiegst, bist du stark bei Gott. Quando tu vences a Satanás, então tu eres forte na vista de Deus. Aber viele Menschen werden ständig von Satan besiegt. Mas o que acontece normalmente é o contrário. Muitos são vencidos por Satanás. Einige mögen vielleicht hierher kommen und äußerlich einen guten Eindruck machen. E alguns podem até estar aqui também e mostrar uma boa aparência. In ihrem Lebenslauf werden sie vielleicht als stark und mächtig beschrieben. E no seu currículo de vida está lá escrito que fizeram muitas coisas, que são fortes. Aber in Wirklichkeit sind sie innerlich von Satan zermürbt. Mas na verdade eles estão a ser enganados por Satanás. Und andere, die hierher kommen, parken vielleicht ein Luxusauto auf dem Parkplatz. Outros, se calhar, estão aqui, vêm cá e põem um carro luxuoso estacionado aí. Tragen vielleicht einen teuren Anzug. E têm também um fato também caro. Haben Markenkleidung. Têm, se calhar, também roupas de moda. Präsentieren sich ästhetisch makellos. E se apresentam de uma maneira, esteticamente falando, também perfeita. Aber innerlich sind sie total zerstört. Mas dentro de si próprios estão destruídos. Stark und mächtig nach Gottes Maßstab zu sein, bedeutet nicht, Geld zu haben.
Mas para Deus, ser forte não significa possuir dinheiro. Es bedeutet nicht, Possuir. teure Autos zu haben, Significa também não ter só os carros mais caros, keine tolle Häuser. de ter casas boas. Es bedeutet auch nicht, schön zu sein. Também não significa ser bonito. Es bedeutet auch nicht, gesund zu sein. E também não significa ser ou estar sano. Stark und mächtig bedeutet einfach Satan besiegen. Ser forte é, aqui no caso, vencer o maligno. Ich werde euch jetzt etwas vorlesen, damit ihr wisst, welche Zeugnisse manche Stars dieser Welt von sich geben. E agora eu vou ler alguns testemunhos aqui de umas stars, de umas estrelas, de umas pessoas conhecidas aqui no mundo. Wir sitzen vor dem Fernseher und schauen uns einige Stars an. Und wenn wir sie sehen, sagen wir, Mann, ist der oder die stark. Se estamos agora, por exemplo, de frente a um televisor e estamos a ver essas stars e aí que estão a apresentar-se, e alguns se calhar podem até falar, estes aí, estes são fortes. Jetzt passt mal gut auf, was einige Stars zu sagen haben. E agora vamos ver o testemunho de algumas dessas estrelas. Eine Dame sagt, wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr denken, dass mein Leben okay ist. E ela aqui, uma senhora a falar, se vocês me vissem, vocês iam pensar que a minha vida é completamente ok. Eine gute Kindheit. Eliteschule. Ich bin 24 Jahre alt. Im letzten Jahr an der Universität. Tive uma boa infância, tive o privilégio de visitar uma escola de elite. Hoje eu tenho 24 anos, estou no último ano da universidade, estou sana. Ich sehe gut aus. Trotzdem hasse ich mein Leben. Eu também tenho uma boa aparência, mas mesmo assim eu odeio a minha vida. Wenn ich morgens aufwache, möchte ich wieder einschlafen und für immer schlafen. E quando eu acordo de manhã, eu quero dormir novamente e quero dormir eternamente. Ich habe keinen Grund aufzuwachen. Eu não tenho razão para acordar. Ich fühle mich leer. E eu sinto-me várias vezes vazia. Vergnügungen machen mir keine Freude. E a distração também já não sinto mais prazer nisso. Ich möchte von einem Auto überfahren werden Eu gostava de ser atropelada por um carro. und mit allem Schluss machen. E eu gostava de acabar com tudo isto. Mein Leben ist unglücklich, Eu tenho uma vida triste, leer und sinnlos. é vazia e não tem sentido. Und wenn wir diesen Star sehen, sagen wir, Mann, ist die cool. E quando nós vemos esta pessoa, se calhar nós estamos a dizer, uau, que giro, dizem vocês. Ein Sportstar, ein Sportler, der in seiner Blütezeit Tag und Nacht von Selbstmordgedanken geplagt war. E agora vamos ver aqui o testemunho de uma estrela do desporto que dia e noite não tinha paz e tinha pensamentos de suicídio. Ich bin berühmt, sagt er. Ich habe alles, aber wie die Filmstars, die ihr Leben haben, bin ich unglücklich. Eu tenho tudo, mas como todas os stars dos filmes também, eu sou completamente infeliz. Ich habe keinen Frieden, Eu não tenho paz, ich bin eine Marionette. eu sou simplesmente uma marionete. Ich habe gekämpft, um nach oben zu kommen, E eu estive a lutar para ascender, para subir na vida. und als ich oben angekommen war, gab es dort nichts. E quando eu atingi o meu objetivo, vi que não havia nada ali. Zwischen den Spielen nahm ich große Dosen Antidepressiva. E assim comecei a tomar muitas doses de antidepressivos. Und wenn wir einen solchen Star sehen, sagen wir, Mann, ist der cool. E se calhar, se vemos uma estrela assim como essas, pensamos, este também é giro. Ein Musiker,
27 Jahre alt, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, voller Geld und umgeben von Fans. Temos aqui agora uma star da música, 27 anos, quando chegou ao topo da sua carreira, com muito dinheiro e com muitos fãs também. Obendrein frisch verliebt, nahm er das Gewehr, hielt es sich an die Schläfe und drückte ab. E tinha acabado de casar, ele pegou a pistola e pôs... Schläfe é o quê, mamãe? Vai fazer Schläfe, não? Yeah. Uhum. E pôs aqui e carregou. Carregou, você chama? Disparou. Ich hasse mich und will sterben. Eu odeio-me e eu gostava de morrer. Und wir beschreiben ihn als einen starken, mächtigen Mann. E nós o descrevemos como um homem forte. Als erster Nobelpreisträger für Literatur war er berühmt für seine exotischen Reisen. E aqui agora vamos ter uma star que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e ele foi muito conhecido pelas suas viagens exóticas. Seine sentimentalen Eroberungen und seine wilden Abenteuer. Mas também pelas suas descobertas e também pelas suas aventuras também. Er war 4-mal verheiratet. Ele casou-se 4 vezes. Lebte frei. Vivia também uma vida livre. Ohne moralische Skrupel. Sem moralidade. Bis er eines Morgens sein Frühstück genoss. Até que um dia estava aí a tomar o pequeno almoço. Ging in den Keller. E aí foi até a cave. Holte sein Gewehr. E apanhou, no caso, a pistola. 2 Patronen. Com 2... o que é que põe dentro da pistola? Balas, 2 balas. Und steckte sich den Lauf in den Mund. E pôs para dentro da sua boca. Und schoss sich in den Kopf weg. E apertou. Und wir schauen solche Menschen an und sagen, wie cool. E se calhar vemos essas pessoas e dizemos também que giro. So könnten auch einige von uns sein. E como desses exemplos poderia ser eu e tu. Wenn wir sie äußerlich sehen, denken wir, die sind stark und mächtig. E quando nós os vemos assim pela aparência, pensamos que eles são fortes. Aber innerlich sind sie von Satan zermürbt. Mas dentro de si, eles estão destruídos por Satanás. Stark sein aus himmlischer Perspektive bedeutet, Satan zu besiegen. E outra vez, na perspectiva divina, ser forte é vencer o maligno. Aber dazu müssen wir etwas sehr Wichtiges verstehen. Mas para isso precisamos de perceber algo muito importante. Der Teufel durchstreift die Erde von einem Ende bis zum anderen. O inimigo está a passar pela terra de um canto até o outro. Dann tritt er vor Gott wie ein Riese. Wie ein Riese. Okay. Então ele aqui está a aparecer a Deus como um gigante. Wie Goliath vor Israel. Como Golias diante de Israel. Und verlangt einen Menschen, mit dem er kämpfen kann. E pede para Deus, para uma pessoa com a qual ele pode combater. Und der Teufel schreit zu Gott, gib mir einen Menschen, mit dem ich kämpfen kann. Satanás aqui a pedir a Deus, dá-me um ser humano com o qual eu possa combater. Und Gott gab ihm Adam und Eva. E Deus deu-lhe Adão e Eva. Und der Teufel machte sie zu Staub. E Satanás conseguiu pô-los como areia, ou seja, a destruí-los. Und der Teufel rief, gib mir einen Menschen, mit dem ich kämpfen kann. E outra vez ele pede aqui por um outro ser humano. Und Gott gab ihm den stärksten Menschen auf dem Planeten Erde, Simson. E Deus deu-lhe aqui o ser humano mais forte aqui no planeta Terra, que era Sansão. Und der Teufel macht ihn zu Staub.
E também aqui, Satanás também destruiu com a sua vida. Und er rief noch einmal, gib mir einen Menschen, mit dem ich kämpfen kann. E mais outra vez ele pediu por um outro ser humano. Und er gab ihm den gläubigsten Menschen auf Erden nach dem Herzen Gottes, David. E desta vez ele deu a pessoa que era de acordo, que andava com o coração de Deus, que era Davi. Und der Teufel machte ihn fertig. E Satanás também destruiu a sua vida. Und er schrieb weiter, gib mir einen Menschen, mit dem ich kämpfen kann. E ele continuou, dá-me mais outra vez outra pessoa com a qual eu possa lutar. Bis eines Tages Pilatus hinschaute und ausrief, seht, welch ein Mensch. Até o dia em que Pilatos esteve presente diante de Jesus e diz, vejam, que ser humano. Und dieser Mensch, der am Kreuze hing, wurde zwar vom Teufel verwundet, aber der Mensch Jesus ist der einzige Mensch, der den Satan besiegt hat. E a pessoa agora que estava na cruz do Calvário também foi machucada muito gravemente por Satanás. Mas a diferença foi que Jesus aqui, ele foi uma pessoa, a única pessoa que venceu o maligno. Deshalb ist es für dich und für mich möglich, den Satan zu besiegen, weil wir Jesus haben, der ihn besiegt hat. E agora, através disso, és-nos possível também vencer o maligno, porque Jesus Cristo o venceu. Das heißt mit anderen Worten, du hast keine Ehre, du hast keine Kraft, aber Christus ist in dir das Geheimnis des Sieges über Satan. Ou seja, em outras palavras, não és tu que és forte, mas é o Senhor que através de nós que o torna possível. Deshalb heißt es, wir sind mehr als Überwinder durch ihn. Nós somos mais do que vencedores através dele. Er hat gesiegt. Er hat den Kampf gegen den Teufel gewonnen. Pois ele foi vitorioso. Ele que ganhou a guerra contra o maligno. Deshalb sind wir mehr als Sieger. E por isso que somos mais do que vencedores. Durch ihn. Através dele. Er trägt uns in seinem Siegeswagen. E ele agora nos leva junto no seu carro triunfante. Das heißt, ich habe keinen Siegeswagen. Ich kann Satan nicht besiegen. Aber ich kann in Jesu Siegeswagen steigen. Ou seja, em outras palavras, eu mesmo não possuo um carro triunfante. Eu mesmo aqui não sou forte, mas é através do carro triunfante dele, de Jesus Cristo próprio. Das ist ein Geheimnis. Este é o segredo. Deshalb muss immer im Mittelpunkt eines Gottesdienstes wer stehen? Jesus Christus. E por isso, que em cada culto, quem é que deve estar no nosso meio? Jesus Cristo. Alles ist christozentrisch. Que tudo possa virar cristocêntrico. Denn er ist das Geheimnis. Pois ele é o segredo de tudo. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Cristo em nós, esta é a esperança da glória. Er ist der Sieg. Er hat den Siegeswagen. Ele é a pessoa que é vitoriosa. Ele que tem o carro vitorioso. Ich möchte euch fragen, E agora eu gostava de vos perguntar, die ihr jung seid, a vocês que ainda são jovens, einige hier sind jung, muitos aqui ainda são jovens, was bedeutet Christus in uns? e o que significa Jesus Cristo em nós? Wie kommt Christus in uns? Como é que Jesus entra dentro de nós? Christus in uns, aber wie kommt er aus dem Himmel in uns hinein? Como é que isto agora acontece? Ele sai do céu e entra dentro de nós? Wir müssen wissen, wie Christus in uns kommt. É importante saber como Jesus entra em nós. Wie kam er zum ersten Mal in einen Menschen?
E como é que ele veio a ter ou entrar em uma pessoa pela primeira vez? So wie er das erste Mal kam, so kommt er immer. Assim como ele veio da primeira vez, assim ele vem sempre. In wen ist Christus zum ersten Mal eingegangen? E quem foi a primeira pessoa que experimentou isso? Wisst ihr es? Vocês sabem? Kommt, ich gebe euch keine Noten. Richtig, Maria. Maria. Ja. Nun, als er geboren wurde, E quando ele nasceu, vorher wurde er in Maria hineingekommen. e assim ele esteve no ventre da sua mãe Maria. Und wie ist er damals in Maria Schoß gekommen? E como é que isto tornou-se possível de ele estar no ventre da sua mãe Maria? Genauso geschieht es auch jetzt. E assim acontece da mesma maneira. Nur, dass er jetzt nicht mehr physisch geboren wird, Com a grande diferença agora que ele não vai nascer fisicamente outra vez, nicht mehr im Schoß empfangen wird, e ele agora não vai estar dentro de um ventre materno, sondern in den tiefsten Teil des menschlichen Wesens, mas ele vai estar na parte mais profunda de um ser humano, in dem menschlichen Geist. que é no espírito do ser humano. Aber wie wird die Geburt des Herrn Jesus Christus noch genannt? Mas como é que o nascimento de Cristo também é chamado? Es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. E aqui está escrito, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo tornou-se carne. Wie nennen wir das? Como é que chamamos a isso? Menschwerdung. Die Menschwerdung Jesu. Jesus a tornar-se um ser humano. Auch die Menschwerdung des Wortes. Mas também aqui a humanização do verbo. Die Geburt des Herrn Jesus in uns wird also auch die Menschwerdung des Wortes genannt. Ou seja, se Jesus também nasce em mim, significa que também o verbo também está a nascer. Die Geburt des Herrn Jesus wird Menschwerdung genannt und das Geheimnis liegt hier. Ou seja, quando o nascimento de Cristo acontece também na nossa vida, e aqui está o segredo. Und das ist das Geheimnis. Es heißt, das Wort Gottes bleibt in euch. E agora vem o segredo, e a palavra, ela fica em vós. Das heißt, das Wort Gottes, das in uns bleibt, das ist das Geheimnis. Ou seja, a palavra de Deus que fica em nós, isto é o segredo. Maria empfing das Wort von Gott durch den Engel Gabriel. E Maria recebeu do anjo Gabriel também a indicação que ia ter um filho. Und sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. E ela disse, eis-me aqui, a tua serva, e aconteça de acordo com a tua vontade. In dem Moment, als sie diesem Wort glaubte und es annahm, e a partir do momento em que ela aceitou a palavra, gab der Heilige Geist in ihr das Leben. O Espírito Santo deu-lhe a vida. Und das Leben Jesu wurde geboren. E a vida de Jesus, ou seja, Jesus então pôde nascer. Deshalb müssen wir verstehen, ihr Lieben, dass das Leben Jesu nichts anderes ist als die Menschwerdung des Wortes. E agora algo que deveríamos compreender aqui, o que acontece é que o verbo, ele transforma-se, começa a viver em nós. Und dass dort der Heilige Geist in ihm Leben gibt. E que é o Espírito Santo aqui que está a dar propriamente a vida.
Die Menschwerdung oder die Inkarnation bedeutet also, dass etwas in dich eindringt und dich packt und dich innerlich erobert. Ou seja, este processo de encarnação, vamos assim chamá-lo, significa que quando Cristo está a viver em nós, isto transforma em completo o nosso ser, a nossa maneira de viver. Und danach kannst du nicht mehr leben ohne diese Inkarnation in dir. E o que é interessante é que depois tu não queres mais viver também sem esta encarnação que começou, esta obra que começou em ti. Jeden Tag, den du lebst, hängst du von der Verkörperung ab, die dich innerlich erobert hat. E agora estamos todos os dias agora dependentes dessa a palavra que eu usei agora em português, noch einmal das Wort, was ich verwendet habe, oder du auf Deutsch, Encarnação, da encarnação que acontece todos os dias. Jetzt möchte ich etwas anderes fragen. E agora eu gostava de vos perguntar outra coisa. Wenn Geld in dich eindringt, was würdest du morgen tun wollen? E se fosse o caso de tivesses muito dinheiro, o que é que farias então amanhã? Wenn dich also das Geld erobert hat und in dich eindringt, was würdest du morgen tun wollen? E se o dinheiro conquistou-te, o que é que tu farias então amanhã? Du willst Geld verdienen. E agora tu queres ganhar dinheiro? Oder wenn der Sport dich erobert hat, was würdest du dann morgen tun? Ou se calhar é o desporto de que tu gostas tanto. O que é que tu farias então amanhã? Oder wenn die Politik dich erobert hat, ou se no caso é a política. Was wirst du dann tun? O que é que farias nesta situação? Wenn aber das Wort Gottes dich erobert hat, mas se a palavra de Deus que dann ist das Leben Jesu. Então é a vida de Jesus. Also die Verkörperung des Wortes, wo der Heilige Geist ihm Leben in dir gibt, ist in Wirklichkeit Christus in dir. Ou seja, a incorporação aqui, o processo que temos aqui é Jesus que está a viver em nós. Schaut, wir haben einige Kinder heute unter uns. Nós temos algumas crianças aqui dentro de nós hoje. Aber ich muss euch eine schlechte Nachricht über die Kinder mitteilen. Mas tenho de dar agora uma má notícia sobre as crianças. Alle Kinder, absolut alle Kinder, auch unsere, werden geistlich tot geboren. Também as crianças, elas são postas ao mundo também com um espírito morto. Das heißt, bei den Kindern funktioniert der geistliche Teil überhaupt nicht. Ou seja, a mente geistlich, jetzt A não. parte espiritual. A parte espiritual, ela ainda não está a funcionar também nas crianças. Sie wurden zwar physisch Leben geboren, Elas estão a viver agora de maneira física und sie können sich physisch entwickeln. e elas também ainda vão desenvolver-se fisicamente. Deshalb versorgen wir sie mit Nahrung, mit Kleidung. E por isso é que nós damos-lhes também de comer e também do que se vestir. Und wir geben alle Annehmlichkeiten, damit sie sich körperlich entwickeln. E fazemos de tudo também para que elas possam desenvolver fisicamente. Sie entwickeln sich auch seelisch, das heißt emotional. As crianças também desenvolvem-se no espiritual, Intellektual, gefühlsmäßig. mas também na parte intelectual e também nos seus sentimentos. Deshalb schicken wir sie in den Kindergarten, in die Schule, damit sie lernen, damit sie geistlich wachsen. E por isso é que elas vão também ao jardim de infância, vão à escola também para que elas possam também crescer e aprender. Aber was bedeutet das, dass sie geistlich tot sind? Mas o que significa isto, que elas estão mortas espiritualmente? Zuerst aber, was bedeutet es, lebendig zu sein? Primeiro, o que é que significa ser ou estar vivo?
Lebendig zu sein bedeutet, dass man Kontakt mit der physischen Welt hat. Ou seja, está vivo, temos um contato com o mundo físico. Dass man Kontakt mit der physischen Umgebung und der Umwelt aufnehmen kann und alles anfassen kann. Que estamos aqui vivos no meio ambiente, que temos a habilidade de tocar e ver as coisas. Dass man in die physische Welt eintreten kann. E que estamos aqui no meio ambiente físico. Was passiert aber, wenn man physisch gestorben ist? E o que é que acontece quando fisicamente estamos mortos? Die Verbindung zur physischen Umgebung ist beendet. Ou seja, a conexão aqui com o terrenal acabou-se. Nun, geistlich tot zu sein bedeutet, dass man nicht in die geistliche Welt eintreten kann. E agora, estar morto espiritualmente é não conseguir entrar no hemisfério espiritual. Schaut, die Kinder, auch diejenigen, die vor einigen Minuten hier vorne saßen, As crianças que por acaso agora também estavam aqui à frente, sie können sich überhaupt nicht um geistliche Dinge kümmern. elas também ainda não estão ocupadas com coisas espirituais. Sie sitzen da, langweilen sich, sie spielen, Elas estão aí, estão a brincar, malen, schreien. estão se calhar a pintar, às vezes a gritar também. Sie nehmen keinen Anteil am geistlichen Leben. E elas aqui ainda não estão a participar na vida espiritual. Warum? E por que não? Weil sie sich nicht für die geistlichen Dinge interessieren. Porque elas ainda estão interessadas nas coisas espirituais. Ihr könnt einen Test mit den Kindern machen. E assim vocês podem fazer um teste com as crianças. Legt hier vorne einen Korb hin Vocês porem um cesto aqui à frente und tut hinein Spielsachen, Handys und auch Bibel. e se vocês porem coisas para brincarem, também um telemóvel, uma Bíblia, Lasst die Kinder sich aussuchen, was sie haben wollen. e deixem as crianças pegarem aquilo que elas querem. Wie viele glaubt ihr, werden die Bibel sich aussuchen? Quantas delas aqui pegariam uma Bíblia? O que é que vocês pensam? Deshalb kommt der Herr Jesus und sagt, ihr müsst noch einmal geboren werden. E é por isso que o Senhor Jesus vem e nos disse que nós temos de nascer outra vez. Alle Kinder, alle Erwachsenen müssen noch einmal geboren werden. Todas as crianças, mas também todos os adultos, têm de renascer outra vez. Anders können wir das Wort Gottes nicht in uns aufnehmen. De outra maneira, não é possível de aceitar a palavra de Deus. Aber so wie es zum physischen Leben gekommen ist, so ist es auch zum geistigen Leben gekommen. E assim como é na vida física, assim também é na vida espiritual. Jedes Kind wird aus dem Samen eines Vaters geboren. Toda criança é nascida de uma semente paterna. Denn die Lebenskraft liegt im Samen des Vaters. Pois a vitalidade também está nesta semente paterna. In Matthäus 1 lesen wir, Em Mateus 1, aí podemos ler, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Perez und Serah von Tamar, Perez zeugte Hezro und so weiter. E aí lemos, por exemplo, que Abraão, ele teve Isaac, Isaac depois teve Jacó, Jacó depois teve Judá e os seus irmãos, e Judá também teve Pérez, Sera e Tamar, e assim por diante também Pérez também teve Esrom. Hier werden also Männer genannt, E aqui estamos a ler sobre alguns homens, als ob nur die Männer allein zur Zeugung beteiligt sind. ou seja, que os homens aqui, nesse processo de passar de geração em geração, que estavam aqui comprometidos com isso. Gab es denn auch keine Frauen zu der Zeit? E o que é que acontece com as mulheres? Não havia mulheres nesta altura? Warum werden hier nur die Männer genannt? Por que é que só os homens aqui que são nomeadamente ditos? Weil die Schrift uns etwas klar machen will.
Porque a Escritura também nos quer mostrar alguma coisa. Die Kraft des Lebens. A vitalidade. Das Leben war im Samen des Mannes. Pois a vida também estava na semente paterna. Die Mutter nahm das Leben nur auf, entwickelte es in ihrem Leib und brachte es zur Welt. E o papel da mãe, neste caso, é de aceitar esta vida no seu ventre e trazê-lo ao mundo. Aber das Leben ist im Samen des Vaters. Mas a vitalidade, ou a vida no caso, está na semente paterna. Denkt daran, geistlich gesehen ist es genauso. E agora vamos ver que isto também, na vida espiritual, é a mesma coisa. Das geistliche Leben ist im Samen des Vaters. A vida espiritual também está na semente do Pai. Was ist der Same des Vaters? E o que é a semente do Pai? Es heißt, der Same ist das Wort Gottes. E a semente do Pai, aqui está escrito, é a palavra divina. Das geistige Leben ist im Wort. A vida espiritual está na palavra. Und wenn das Wort in dir Fleisch wird und der Geist Gottes ihm gibt, E quando a palavra ela vai ser encarnada em ti, und dann wird Jesus in dir geboren. então é aí que Jesus Cristo ele nasce em ti. Also, geistliches Leben ist im Samen des Vaters, Ou seja, a vida espiritual está na semente paterna, im Worte Gottes. que é a palavra divina. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist. As palavras que vos anuncio, elas são espirituais. Wo ist der Geist? Onde é que Wo está ist o das Espírito? Leben? Onde é que está a vida? Wollt ihr den Geist? Wollen wir den Geist? Nós queremos o Espírito, vocês querem o Espírito? Wollen wir das Leben? Queremos ter a vida? Ja. Sim, queremos tê-los. Ihr seid also wir alle sind aus einem Samen wiedergeboren worden. Todos nós saímos de uma semente paterna. Und dieser Same kann nicht vergehen. E esta semente agora não pode desaparecer, simplesmente. Aber wie sieht es mit der Heiligung aus? Mas e o que é com a santificação? Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Santifica-os através da tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Was heiligt, ist also die Wahrheit. Ou seja, o que é que está aqui a santificar? É a verdade. Kein Weihwasser, kein Kreuz tragen, keine Hostie kann dich heiligen. Não é a água benta, não é a hóstia, não é a cruz que pode agora santificar. Die Heiligung geschieht allein durch das Wort. A santificação acontece somente através da palavra. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes sei vollkommen. Pois toda a escritura dada por Deus é usada para ensinamento, também para dar pena, para amelhoramento, para Züchtigung. Para castigo, obrigado, para castigo também na justiça, que humano de Deus ele possa tornar-se perfeito. Also Vollkommenheit, Heiligung, Erlösung, Leben, Kraft, Geist. Alles ist der Same des Vaters. Ou seja, perfeição, santificação, salvação, vida e também o Espírito. Tudo isto está na semente paterna. Und wenn dies alles in dich eindringt, E quando tudo isto está completo em ti, dann dentro hast de du ti, Christus in dir. então Cristo vai nascer em ti. Nun, meine Lieben, ihr müsst verstehen, was geschieht, denn einige von euch sind noch sehr jung. Por isso, meus queridos irmãos, isso é importante que possamos perceber isto, pois algum de vós estáis ainda muito jovens. Gott hat eine geistliche Welt geschaffen. Deus também fez um mundo espiritual. Das heißt, dass man in ein geistliches Leben
in eine geistliche Welt eintreten kann. Ou seja, que podemos entrar numa atmosfera espiritual. Aber auch der Teufel hat eine Welt geschaffen. Mas também Satanás criou também um mundo. Wisst ihr, was er geschaffen hat? Vocês sabem o que foi que ele criou? Eine virtuelle Welt. Mundo virtual. Habt ihr davon schon gehört? Já ouviram falar disto? Nun, ihr müsst verstehen, dass die virtuelle Welt ein Paradies und ein Himmel ist, den euch der Teufel anbietet. Satanás aqui também usa muitas vezes também este mundo virtual e é como paraíso também, algo muito bom que ele usa, no caso, para suas... Es ist wie eine Eisfläche, É como se fosse uma área assim de gelo, auf der ihr mit beliebiger Geschwindigkeit rennen könnt. mais outra vez, uma área assim completa de gelo e vocês tentarem correr na mais alta velocidade. Und ihr habt keinerlei Einschränkung. E vocês não têm nada que possa vos impedir de Und correr. keine Verbote. E aí também não há nada que não seja permitido. Was bedeutet das? E o que significa isto, então? Es bedeutet, dass es keine Polizei gibt, Ou seja, não há polícia, keine Behörden, não há entidades, obrigado, keine Eltern, não há pais, keine Hirten, não há pastores, keine Lehrer, Keine? Lehrer, não há professores, niemanden, der dich überwacht oder kontrolliert. ninguém que tenha controle sobre ti. Es ist also praktisch ein kleines Paradies. Ou seja, é pequeno paraíso. Eine Eisfläche und du fährst auf dieser Eisfläche, wie du willst. Uma área grande de gelo e tu andas sobre o gelo como tu quiseres. Mit der Geschwindigkeit, die du willst. Com a velocidade que tu quiseres. In dem Moment, in dem du in die virtuelle Welt eintrittst E quando tu entras no mundo virtual, und dich dort aufhältst, e quando estás a passar tempo ali, machst du nicht mehr in die reale Welt zurückkehren. não queres mais voltar ao mundo real. Denn wenn du in die reale Welt zurückkehrst, Porque quando tu voltas ao mundo real, kannst du sie nicht mehr ertragen. agora já não consegues mais suportá-lo. Du wirst psychisch krank. E agora começas a ter também doenças psicológicas. Seitdem diese virtuelle Welt geschaffen wurde, haben die Depressionen das Vielfache zugenommen. E desde que esse mundo virtual ele também foi criado, muitas pessoas começaram a ter depressões. Viele unserer Jugendlichen sind psychisch krank. E muitos também dos jovens hoje em dia também têm problemas também psíquicos também através disso. Wenn sie aus der virtuellen Welt zurückkommen, Quando eles saem do mundo virtual, können sie die Eltern nicht mehr ertragen, já não conseguem mais suportar os pais, sie nicht mehr respektieren, já não os respeitam mais, weil sie dort eine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit und ohne Einschränkung gehabt haben. porque lá estão a patinar ali sobre o gelo, com toda a velocidade e sem algo para os pararem. Wenn sie aus der virtuellen Welt zurückkommen und die Mutter sagt, um 22 Uhr musst du dein Handy ausschalten, E quando saem do mundo virtual e a mãe aqui está a dizer ao filho, vamos desligar agora o telemóvel às 10 horas da noite, fängt er an zu schreien. ele começa então a gritar Kann keine Regeln mehr vertragen. e ele já não consegue mais ter regras. Also, lasst uns wieder zurück zum Wort kommen. E agora vamos voltar à palavra. Ich erkenne, dass das Wort nicht Fleisch geworden ist, weil es keine Auswirkungen davon gibt. Ich erkenne hier bei mir und bei uns, dass das Wort Gottes noch nicht
Fleisch geworden ist in uns, weil ich keine Auswirkungen erkennen kann. Ou seja, eu reconheço aqui que a palavra divina ainda não se tornou carne, porque ainda não temos aqui as consequências boas disso. Denn in dem Moment, in dem das Wort in jemandem Fleisch geworden ist, Pois a partir do momento em que a palavra ela torna-se carne numa pessoa, dann gibt es auch sichtbare Wirkungen. então vê-se consequências também. Eine der Wirkungen ist, dass in dem Moment, in dem das Wort in dir Gestalt annimmt, Uma das consequências que vemos aqui quando a palavra torna-se carne numa pessoa, du auch das Wort zum Ausdruck bringst. que agora consegue expressar também a palavra. Wir beten also entsprechend dem, was sich in uns verkörpert hat. E agora começamos a falar daquilo que se tornou realidade ou carne nas nossas vidas. Aber es gibt sehr wenig Wort in unserem Gebet. Mas há poucas palavras na nossa oração. Die meisten unserer Gebete drücken Wünsche aus, A maioria das nossas orações são desejos que nicht temos, das Wort Gottes. e não da palavra. Das zeigt, dass nicht das Wort in mir Gestalt gewonnen hat, Ou seja, isso mostra também muitas vezes em que a palavra ainda não a encarnou em mim, sondern meine Wünsche. mas sim os meus desejos. Und das ist ein großer Unterschied. E isto é uma grande diferença. Es ist eine Sache, in einem Gebet Wünsche auszudrücken und eine andere, in einem Gebet das Wort auszudrücken. Uma coisa é através de uma oração a trazer só os desejos e outra coisa é também vir com a palavra. Was im Gebet Kraft hat, ist das Wort. E aquilo que tem poder numa oração é a palavra. Nun denkt einmal darüber nach. Womit hat Jesus den Teufel besiegt? E agora pensem sobre isso. Como é que Jesus venceu o maligno? Mit dem Wort. Com a palavra. Aber ich sage nicht, dass die Wünsche falsch oder schlecht wären. Mas com isso não estou a querer dizer que os desejos estejam errados agora. Wir können unsere Wünsche ausdrücken, Nós podemos e devemos também falar os nossos desejos. aber sie haben nicht die Kraft und die Autorität des Wortes. Mas não são eles que têm a força e a autoridade como a palavra tem. Wir können auch unsere Wünsche vor Gott äußern, Podemos apresentar os nossos desejos diante de Deus também, aber wir sollten auch immer dazu sagen, wenn es dein Wille ist. mas sempre deveríamos acrescentar se for da tua vontade. Aber wenn ich mit dem Wort bete, Mas quando eu oro com a palavra, dann muss ich nicht sagen, dein Wille geschehe, então já não é mais preciso que a tua vontade seja feita, denn das Wort ist ja der Wille Gottes. pois a palavra já é a vontade de Deus. Wenn wir mit dem Wort beten würden, E se orássemos com a palavra, hätten wir frischere Gebete, nós tínhamos orações mais frescas. keine Wiederholungen. Não íamos ter repetições. Manchmal, wenn ich manche Gebete höre, E algumas vezes estou a escutar algumas orações die seit Jahren immer die gleichen egoistischen Wünsche zum Ausdruck bringen, que estão aqui sempre a falar os mesmos desejos egoístas. dann können wir wissen, diese Gebete werden nicht erhört. Podemos saber que estas orações elas não serão atendidas, Nein, das Gebet muss vom Geist Gottes erfüllt sein. pois a oração ela deve ser preenchida com o Espírito Divino. Und die Hörenden müssen geistlich erfrischt werden. E os ouvintes, eles têm que ser refrescados também através da oração. Wenn wir morgens das Wort lesen und es im Gedächtnis behalten, E quando de manhã nós abrimos a palavra de Deus e a temos em mente, so können wir den ganzen Tag über mit dem Wort beten. e assim é com a palavra que podemos também orar durante o dia inteiro. Und wenn wir diese Gebetspraxis jeden Tag vollziehen, E se temos este hábito de fazer oração com a palavra todos os dias, so wachsen wir in der Gemeinschaft mit Gott. assim estamos aqui a crescer na relação com Deus. Probiert es einfach aus.
Provem isto. Probiert es eine Woche lang Provem isto durante uma semana. und ihr werdet sehen, welch eine große Veränderung stattfindet. E vocês vão ver qual grande diferença é que vocês vão ter nas vossas vidas. Betet mit dem Wort Gottes. Façam a vossa oração com a palavra de Deus. Wenn Gebete das Wort Gottes enthalten, Pois quando uma oração tem a palavra de Deus, was müssen dann die Lieder enthalten? o que é que as canções ou os hinos também têm? Unsere Lieder müssen genauso wie die Gebete das Wort Gottes enthalten. Também os hinos que nós cantamos ou ouvimos também devem testemunhar da palavra. Denn die Lieder sind gesungene Gebete. Pois os hinos são versos cantados. Aber wie können wir am besten das Wort Gottes in uns aufnehmen? Mas como é que podemos aceitar a palavra em nós? Schaut her, ich habe hier ein Blatt Papier. Vejam, tenho cá um papel. Und dieses Blatt kann man mit einem Finger schlecht oder kaum halten. Normalmente com um dedo é Ja. pouco difícil segurar este papel. Aber mit 2 Fingern, Já com 2 dedos, 3, 4, ou 3, 5, 4, 5, kann man es gut halten. já consegue segurar melhor. Je mehr Finger ich dazu benutze und zusammendrücke, desto fester kann ich das Blatt halten. Quantos mais dedos eu tiver e usá-los também para segurar, melhor, mais firme estará o papel. Und wenn ich dieses Blatt mit 5 Fingern halte, dann kann es mir niemand außer Hand reißen. E quando estou a segurar aqui o papel com os meus 5 dedos, não haverá ninguém que possa tirar agora da minha mão. Das Herz ist genauso wie die Hand mit 5 Fingern. E o coração é como se fosse a mão com os 5 dedos. Du musst das Wort mit allen 5 Fingern des Herzens halten. E tu tens de segurar com teu coração a palavra divina como tu seguras algo com os cinco dedos. Und was sind denn diese 5 Finger des Herzens? E quais são os 5 dedos do coração? Der erste Finger ist das Hören des Wortes. O primeiro dedo é o ouvir da palavra. Wir alle hören das Wort Gottes heute Morgen hier. Todos nós estamos a escutar a palavra divina hoje. Wenn ich jetzt 60 Minuten predige, E agora, quando estou a fazer aqui o sermão, 16 minutos, so könnt ihr vielleicht maximal 10% davon behalten. vocês agora vão ter mais ou menos 10% daquilo que foi dito, vão processar. Das macht also 6 Minuten aus. 6 Minuten von 60%. Ou seja, de 16 minutos seria isto, então 6 minutos. Also wenn ihr mir heute zugehört habt Se vocês estiverem a prestar atenção no meu sermão und nach hoje, Hause geht, e quando forem a casa, so könnt ihr vielleicht jemand anderem vielleicht 6 Minuten von dieser Predigt wiedergeben. então vocês vão ter a habilidade de contar, se calhar, os 6 minutos dos 10% a outra pessoa. Der zweite Finger, O segundo dedo das Wort mitlesen. era o ler da palavra. Wenn du es mit 2 Fingern halten willst, Se queres segurar a palavra de Deus com 2 dedos, so musst du nicht nur hören, sondern auch selbst lesen. tu agora também não só deves ouvir a palavra, mas deves também tu mesmo próprio ler a palavra. Dadurch verdoppelt sich das Wort in dir auf etwa 20%. Porque vamos ter aqui o efeito da duplicação, ou seja, se ouvirmos, mas se lermos nós próprios, ou seja, isto vai ser retido de uma maneira melhor. Der dritte Finger O terceiro dedo heißt Studium. significa estudar. Es bedeutet, dass du einen Stift und ein Heft dabei hast Significa que tu podes ter um caderno, podes ter uma caneta und dir Ein wichtige Lápis. Gedanken
schreibst. e começas a escrever pensamentos importantes. Also, hören, Ou seja, temos agora o primeiro dedo. Ouvir, lesen ler por ti próprio und auch Notizen e machen, também escrever, damit es besser in uns haften bleibt. para que possa ser processado de uma maneira melhor. Und wenn wir das tun, E quando fazemos isso, dann behalten wir 50%. então já temos aí 50% de probabilidade de termos isto em mente. Der vierte Finger O quarto dedo ist das Gedächtnis. é a memória. Obrigado. Wenn du öfter darüber nachdenkst und prägst es dir ein, so bleibt es in dir. Quando estás sempre a pensar naquilo, na tua memória, então aquilo vai gravar também de uma maneira melhor. Und schließlich der fünfte Finger. E agora, por último, o quinto dedo. Was ist das? E o que é o quinto dedo? Auswendig lernen. É aprender de cor, exatamente. Par cœur. Wer es schafft, viele Bibeltexte auswendig zu lernen, Quem consegue aprender vários textos bíblicos de cor, der kann zu jeder Zeit etwas vom Wort erzählen. ele pode, para qualquer tempo, contar alguma coisa sobre a palavra. Er steht fest in den Lehren und Prinzipien der Wahrheit. E ele está firme na verdade. Auf diese Weise wird das Wort Gottes ein Teil von uns. E desta maneira é que a palavra de Deus, ela torna-se carne. Es verkörpert sich in uns. Torna-se carne em nós. Und das ist die Kraft Gottes, den Bösen zu überwinden. E esta é a força de Deus com a qual usamos para vencer o maligno. Also, halte die Bibel offen, Então, wenn du betest. deixem a vossa Bíblia aberta quando vocês orem. Schau dir die Verse an, die du gelesen hast, Vejam os versículos bíblicos que vocês estiveram a ler und bete mit dem, was dort steht. e peçam, faça a vossa oração também com aquilo que está escrito. Und wenn du in deinem Gebet das Wort aussprichst, E quando tu estás a fazer ali a oração, wird Gott niemals sein Wort zurücknehmen. Deus nunca vai... Sagst du es nochmal? Zurücknehmen. Deus nunca vai... A palavra nunca voltará vazia para Deus. Pronto. Deshalb sagt er, E por isso que ele diz, alles was du erbittest, wird dir gegeben. e tudo aquilo que pedires vai ser te dado. Die Auswirkungen werden erstaunlich sein. E as consequências serão maravilhosas. Du wirst wie ein Baum an einer Wasserquelle gepflanzt sein. Tu vais ser como uma planta plantada próxima ao riacho Du wirst den Bösen besiegen. e tu vais vencer o maligno. Ich möchte mit einer Geschichte beenden. E agora eu gostava de terminar com uma história. Der ugandische Bischof Festo Kivengere erzählt über die Hinrichtung von 3 Männern aus seinem Bezirk im Jahre 1973. Temos aqui um cura da Uganda, Festo Kimvegere, que está aqui a falar sobre a pena de morte que foi feita para 3 homens no seu conselho e aconteceu no ano de 1973. 3 homens. Der 10. Februar begann für uns als trauriger Tag. O dia 10 de fevereiro começou como um dia triste para nós. Die Menschen wurden aufgefordert, zum Stadion zu kommen E foram ditas pessoas para vir ao estádio, und der Hinrichtung hinzuschauen. para que as pessoas pudessem ver ali as pessoas a serem decapitadas ou mortas. Der Tod lag in der Luft. A morte estava no ar. Eine stille Menge von etwa 3000 Menschen war gekommen, E mais ou menos uma multidão de 3.000 pessoas vieram ao estádio zuzusehen. para presenciarem o evento.
Ich hatte von den Behörden die Erlaubnis erhalten, vor ihrem Tod mit den Männern zu sprechen. E eu ganhei a permissão das autoridades para, antes deles serem mortos, de eu estar ali para falar com eles. Und 2 meiner Amtskollegen begleiteten mich. E 2 dos meus colegas também da entidade vieram comigo. Die Männer wurden in einem Lastwagen hergebracht und ausgeladen. Os homens foram trazidos num caminhão e ali eles desceram também. Sie waren mit Handschellen gefesselt und ihre Füße waren angekettet. Eles tinham, como é que vocês chamam aquilo? Algemas, obrigado. Tinham algemas e também estavam com os pés também amarrados. Das Exekutionskommando stand stramm. O comando de execução também já estava presente. Als wir in die Mitte des Stadions gingen, E agora, quando nós estávamos no meio do estádio, überlegte ich, was ich sagen sollte. estava a pensar o que é que eu ia dizer. Wie vermittelt man das Evangelium an zum Tode verurteilte Männer, Como é que se prega o evangelho a pessoas que vão morrer agora? die wahrscheinlich vor Wut kochen? Que agora estão com muita raiva. Wir näherten uns ihnen von hinten. E nós nos aproximamos assim por trás. Und als sie sich umdrehten, um uns anzuschauen, E quando os 3 se viraram para nos olhar, bot sich uns ein unglaublicher Anblick. uma vista emocionada estavam aqui a ver para nós. Ihre Gesichter strahlten alle mit einem unverkennbaren Glanz und Leuchten. As suas faces estavam resplandecentes. Bevor wir etwas sagen konnten, E antes de dizermos alguma coisa, rief einer von ihnen: deles começou a falar: Bischof, danke, dass Sie gekommen sind. Cura, que bom que tu vieste. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Eu gostava de dizer alguma coisa. An dem Tag, als ich verhaftet wurde, No dia em que eu fui preso, bat ich in meiner Gefängniszelle den Herrn Jesus, in mein Herz zu kommen. eu pedi ao Senhor Jesus, na cela do cárcere, para Jesus entrar na minha vida. Kam, vergab mir alle meine Sünden. E Ele veio, e Ele perdoou-me todos os pecados. Der Himmel ist jetzt offen. E agora o céu está aberto. Und nichts steht mehr zwischen mir und meinem Heiland. E agora não há mais nada entre mim e o meu Salvador. Bitte sagen Sie meiner Frau und meinen Kindern, dass ich Jesus im Herzen habe. Por favor, agora conta à minha mulher e aos meus filhos que eu tenho Jesus no meu coração. Bitten Sie sie, ihn ebenfalls in ihr Leben E aufzunehmen. por favor, peça-lhes para que eles também possam aceitar Jesus no coração deles. Die beiden anderen Männer erzählten ähnliche Geschichten Os outros 2 homens também tiveram a contar uma experiência igual. und hoben dabei aufgeregt ihre Hände, E levantavam as suas mãos para cima, wodurch ihre Handschellen klapperten. por mais que ainda estivessem com algemas. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit den Soldaten sprechen müsse, Eu estava a pensar que tinha que falar agora a um soldado nicht mit den Verurteilten. e não com pessoas que vão ser mortas agora. Also übersetzte ich, was die Männer gesagt hatten, in einer Sprache, die die Soldaten verstanden. Foi o que eu fiz, eu simplesmente traduzi isto aqui numa linguagem que soldados pudessem também perceber. Die Soldaten standen mit gezückten Waffen da E os soldados agora estavam aqui com as armas und schauten verwirrt. e estavam a olhar todos confusos. Obrigado. Sie waren so fassungslos, dass sie vergaßen, den Männern die Kapuzen überzuziehen. Eles estavam tão... Qual era a palavra mesmo, outra vez? Eles estavam tão confusos, obrigado, que os soldados esqueceram de tirar os capuzes agora dos homens.
De colocar. Obrigado, de pôr. Die drei standen dicht beieinander Os três estavam um ao lado do outro, vor dem Exekutionskommando. diante do comando da execução. Sie schauten zu den Menschen und begannen zu winken. Estavam a ver a multidão de pessoas e começaram a acenar. Die Menschen winkten zurück. E as pessoas também acenavam de volta. Dann fielen Schüsse E então foram escutados disparos und die drei waren tot. e os três morreram. Wir standen vor ihnen, Nós estávamos diante deles, unsere Herzen pochten vor Aufregung. e o nosso coração estava a bater muito forte através da emoção. Es war ein unvergesslicher Tag. Foi um dia inesquecível. Obwohl sie tot waren, E apesar deles estarem agora mortos, sprachen die Männer laut zu allen im Bezirk Gezi und darüber hinaus, eles estiveram a falar para todas as pessoas que estavam lá presentes e para além disso também, so dass es zu einem Aufschwung des Lebens in Christus kam. de maneira que aconteceu uma transformação na vida através de Cristo. Am nächsten Tag predigte ich vor einer großen Menschenmenge in der Heimatstadt dieser Männer. No outro dia estive a pregar na cidade natal desses três homens. Wieder lag das Gefühl des Todes und über der Gemeinde. A morte ainda estava a perceber-se no ar e aqui nesta igreja também. Aber als ich ihnen das Zeugnis ihrer Männer gab und erzählte, wie sie gestorben waren, Mas quando comecei a contar às pessoas como os três vieram a falecer, o testemunho deles, brach ein großes Loblied auf Jesus aus. grande cântico de adoração começou a ser entoado para Jesus. Viele wandten sich dort dem Herrn zu. E muitos se tornaram ou voltaram-se para Deus. Diese Männer hatten Christus in ihnen wohnen. Porque estes homens tinham a Cristo a viver no coração deles. Sie hatten Satan überwunden. Eles venceram o maligno. Möge Gott uns auch helfen, durch Gottes Wort Que Deus nos ajude, através da sua palavra, alles Übel in unserem Leben zu überwinden que possamos ser vencedores em tudo na nossa vida. und Sieger zu bleiben, bis Jesus wiederkommt. Para sermos triunfantes até Jesus voltar. Amen. Amém. Wir beten. Vamos orar. Lieber himmlischer Vater, Querido Deus celestial, danke Herr für dein wunderbares, heiliges Wort. obrigado pela tua palavra santa. Danke Herr für deinen Sohn Jesus Christus, den du uns geschenkt hast. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, o que tu enviaste para nós. Danke Herr für die wunderbaren Vorbilder in deinem heiligen Wort. Obrigado, Senhor, também pelos exemplos na tua palavra santa. Wie viele Menschen haben doch in den vergangenen Jahrhunderten sieghaft gestanden. Quantas pessoas também foram vitoriosas também através dela. Wie viele Menschen haben ihr Leben nicht gelebt bis in den Tod. Quantas pessoas também viveram a sua vida até a sua morte. Und sind Sieger geworden. E mesmo assim também foram vitoriosas. Herr, und du zeigst uns die Kraft deines Wortes. Senhor, tu nos mostras a força da tua palavra. Lass dein Wort in uns Gestalt gewinnen, Que a tua palavra possa tornar-se viva em nós. damit wir ebenfalls Sieger werden können. Para que nós possamos também ser vitoriosos. Das ist meine Bitte und mein Wunsch für uns alle. Este é o meu pedido e o meu desejo para nós todos. Im Namen Jesu, No nome danke de dafür. Jesus, te agradecemos. Amen. Amém.